Irmãos e irmãs, hoje nós vamos iniciar uma nova série de exposição bíblica. Esta série vai lá para o Salmo 120 e vamos até o Salmo de número 134. Então, a cada domingo, vamos procurar tratar de um desses salmos. Esses salmos são chamados os cânticos de romagem. Esses cânticos, eles eram normalmente entoados durante a peregrinação do povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém celebrar pelo menos uma daquelas 3 festas principais do povo judeu, que sempre era realizado no templo em Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. E todo judeu, todo israelita, pelo menos uma vez ao ano, ele precisava, para cumprir a lei de Moisés, ir até Jerusalém, até o templo, para celebrar, como disse, uma dessas festas, não é? Nós sempre nos lembramos mais da Páscoa, né? A mais conhecida, a mais famosa, mas qualquer uma dessas festas, ou pelo menos uma vez ao ano, o judeu, o israelita, precisava ir ao templo para cumprir a lei de Moisés. Então, enquanto ele caminhava, mesmo ele não morando, não residindo, não vivendo na região de Israel, poderia viver em outro país, não é? Ao lado, próximo, enfim, não importava aonde ele vivesse. Então ele caminhava naquela festa, e como a festa tinha uma data, obviamente, então o povo, naqueles dias que antecediam a festa, caminhava em direção a Jerusalém, em direção ao templo. E na medida então que eles iam caminhando, a caravana ia aumentando, não é mesmo? As estradas iam ficando mais cheias de romeiros, por isso o cântico das romagens, cheias aí de peregrinos, e eles iam cantando. Obviamente eles não cantavam somente estes hinos, estes cânticos, mas principalmente estes cânticos do 120 ao 134. É como se fosse aqui então, tivéssemos um inário, um pequeno inário dentro do inário maior, que são os 150 livros registrados aqui dos Salmos, não é? Então, eles iam formando essa caravana ao longo do trajeto e iam cantando. Nesses cânticos, especificamente, os poetas aqui que escreveram, expressavam a Deus, através da música, os mais profundos sentimentos da alma. Aqui, nesses cânticos, nós vamos ver a manifestação da adoração do escritor, não é? E também, logicamente, depois dos cantores, do povo que entoava esta música. Então, a adoração, nós vamos ver aqui a angústia deles, a confiança que eles demonstravam em Deus, confissão de pecados, demonstrando tristeza também, alegria, indignação, louvor, fé, consolação, temor, comunhão, paz, etc. Vários temas, então, perseguem fazem parte desses cânticos, destes salmos. Destes 15 salmos, que nós veremos então na sequência, 4 deles são atribuídos ao rei Davi. Um deles atribuído ao seu filho Salomão. E os outros 10 nós não sabemos a autoria. Esta oração aqui no Salmo de número 120, é onde o salmista clama por alívio. E esta oração e este cântico foi motivado por uma gama de mentiras que foram proferidas contra o salmista. Trata, portanto, do grito de um homem que está angustiado, pois ele se vê sem saída, ele se vê preso no meio de gente mentirosa e falsa. E nós vamos ver nesse salmo como foi que ele reagiu a isso. Como que ele reagiu a essas ofensas. Isso, portanto, vai nos ajudar a entender qual é o caminho que nós devemos trilhar, podemos trilhar, no momento em que estamos em profunda decepção, frustração, em momentos que estamos sem saída, olhando, não temos como escapar. A decepção, de fato, irmãos e irmãs, faz parte da nossa realidade, da nossa vida.
nos decepcionamos com traições, com promessas que fazem para nós e não cumprem, mentiras que dizem a nosso respeito, atitudes violentas contra nós, enfim, nos decepcionamos. E de alguma maneira essas questões deixam marcas profundas no nosso coração e na nossa alma. É interessante nós olharmos estes cânticos de romagem, esses cânticos dos peregrinos, pois eles vinham de toda parte do reino da nação de Israel e caminhavam em direção a Jerusalém, ao templo, pois entendiam que o templo e no templo estava a presença de Deus. Mas o entendimento que eles tinham e que nós vamos poder, cada dia, cada domingo, a cada sermão, perceber e ter isso fincado na nossa mente e no nosso coração, é de que, assim como eles peregrinavam pela terra onde eles estavam colocados, visando o templo, a presença de Deus, nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos deste lugar, desta terra, nós estamos peregrinando rumo à cidade celestial, a Jerusalém eterna, a Canaã, não é isso? A terra que mana leite e mel. Nós somos peregrinos nessa terra, mas mesmo peregrinando por aqui, obviamente sofremos as injustiças, as aflições, as angústias, como também somos tomados de alegria, de consolo, de força, de graça. Mas lembrando sempre, somos peregrinos. A ideia, portanto, destes salmos é colocar na nossa mente e no nosso coração esta firme ideia, este princípio de que nós não somos daqui. Temos que nos desenraizar daqui. Não temos que ficar valorizando as coisas daqui. Temos que pensar no céu. Enquanto caminhamos aqui, pensarmos no céu, na eternidade, nessa caminhada, nessa peregrinação, nessa nossa preparação para nos encontrarmos com o Senhor de toda a glória. Que seja assim nesse tempo em que estudamos estes salmos. Salmos que são a manifestação, ou as manifestações dos escritores, não é? Dos seus sentimentos mais profundos, das suas expressões, do seu falar com Deus. Que nós possamos compreender essas coisas. Que esta palavra, que esses salmos, que a palavra de Deus possa de fato penetrar profundamente no nosso coração e na nossa alma, possa nos edificar, nos dar forças, nos dar de fato este entendimento de quem é que somos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, quem é o nosso Deus. Vamos fazer isso. Salmo de 120, então. Ele diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Senhor, dá-nos graça, dá-nos compreensão, entendimento, para, de fato, esta palavra cale no mais profundo da nossa alma, nos edifique, nos console, nos anime, nos conforte, nos alegre nesse tempo da nossa peregrinação. Faz assim, ó Deus, que a Tua glória seja vista através das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então este salmo começa com este querido irmão do passado, que não sabemos quem é, mas ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele clama na sua angústia e Deus ouve a voz do salmista. A angústia dominava a vida, o coração, a alma deste homem. E ele então clama ao Senhor.
É interessante que esta palavra angústia, esse termo, esse sentimento aqui do salmista, é o mesmo que foi descrito por Jonas, quando ele estava na barriga do grande peixe. Obviamente que o contexto era outro. Jonas estava lá por conta de desobediência. Mas Jonas estava na barriga do peixe e estava sem saída, preso, não tinha o que fazer, não tinha como resolver o seu problema, a sua questão, a não ser clamar por misericórdia. Jonas era por conta de desobediência, mas o salmista por conta de injúrias, difamações, mentiras que falavam ao seu respeito. E diante disso, ele clama. É interessante também nós observarmos esse termo, clamor, o clamar aqui. O clamor é muito mais do que um pedido, é muito mais do que uma solicitação. Clamor não é algo banal, simples. Clamor aqui, nós vamos olhar a tradução mais profunda deste termo no hebraico, é um grito desesperado de alguém que não vê solução para o seu problema. Ele está rodeado de mentirosos, de gente que o calunia. Ele não tem como escapar, não tem como sair, não tem como se desvencilhar disso, não tem como se livrar disso. Então ele grita por socorro. É alguém que está, portanto, preso, sem saída, tal qual o escritor do Salmo 40. Você pode ir lá, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. No início do Salmo 40. Atribuído a Davi, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E depois ele vai descrever qual é o motivo do seu clamor. Ele precisava de restauração. Era questão aí de pecados, de outras questões em que ele estava de fato perdido. Então ele não tinha saída. Ele clamava ao Senhor. Ele gritava por socorro. Era algo que vinha do mais profundo do seu ser. Voltando lá para o Salmo de número 120. Tanto Davi, quanto Jonas, quanto este salmista, eles clamavam por livramento. O salmista continua dizendo: na minha angústia clamo a quem? Ao Senhor. E a palavra aqui, o Senhor, está com todas as letras maiúsculas, não é? Então sempre quando você olhar no Antigo Testamento, a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, normalmente se refere a Yahvé. Deus, nas Escrituras do Antigo Testamento especialmente, tem vários nomes. Nós vamos vendo a tradução no hebraico, vários nomes, não é? Mas aqui é o Deus Yahvé. Quem é o Deus Yahvé? Quem é Yahvé? É aquele que não tem um nome. Aquele que não se pode definir. É eu sou o que sou. Lembram-se quando Moisés foi ao encontro da sarça, presença de Deus? E aí Deus, então falando ali pela sarça, diz a Moisés: vá até o Egito e tira meu povo de lá. Porque o povo lá clama por mim, clama por libertação. O povo lá não tinha saída. E aí Moisés fala com Deus: mas quem é que eu digo? Quem é que está me mandando? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus responde: eu sou o que sou. Indefinível. Não há atributo que possa colocar numa caixinha, que possa comprimir a Deus, que possa trancar a Deus. É o Deus sobre todas as coisas.
Eu sou o que sou, é o meu nome. É aquele que era, que é e que há de vir. Antes dele não houve nenhum outro e nem depois dele haverá. É o Senhor sobre toda a terra. É a este que o salmista clama. É a este que ele pede socorro. Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele diz que esse Yahvé, esse Deus, o Senhor, o dono de todas as coisas, o soberano, ele ouve. O salmista já tinha experiências disso. Não tinha dúvidas. Eu clamo ao Senhor e ele me ouve. Não é incrível isso? Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Nós falamos e clamamos a um Deus que ouve. Não é um Deus que vai ouvir. Não é um Deus que será que ele me ouve? Talvez, se for um problema de fato muito. Não, ele ouve. É um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona conosco. Quando lemos o Salmo de número 40, o que nós observamos ali? Será que captamos ali um detalhe tão significativo? Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu gosto muito dessa figura de um pai se inclinando para ouvir um filho. Não é isso? Um filho lá pequenino, não consegue alcançar o pai, e o pai então se inclina, coloca como ouvido, se fosse assim, não é? Se pudesse dizer assim, na boca da criança, para ouvir de fato o que ela está dizendo. É um Deus que ouve. Isaías ainda 58, versículo 9 diz assim: então clamarás, então gritarás por socorro, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Não é um Deus que apenas ouve, mas é um Deus que responde, um Deus que se apresenta, um Deus que se coloca diante de nós, um Deus que nos atende, um Deus que vem ao nosso encontro. Eis-me aqui. É esse Deus que o salmista clama. Diante das dificuldades, diante das mentiras, diante desse povo que o rodeia, diante das calúnias que fazem contra ele. Olha o verso 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Vamos ver algumas coisas que possivelmente estavam acontecendo com esse salmista? Salmo de número 52. Versos 2 ao 4. Salmos 52, 2 ao 4, diz assim: a tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Essas coisas estavam acontecendo, muito possivelmente com este salmista. Olha o Salmo de número 109, o verso 2 do Salmo 109. Pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Era isso que o salmista está descrevendo aqui neste Salmo 120. Mas olha o que mais, lá em Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do verso 13. Romanos 3, 13. Diz assim: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura.
São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Era a maneira como este salmista estava vivendo. Era o que ele estava sofrendo. Rodeado de pessoas mentirosas, caluniadoras, que queriam a guerra ao invés da paz. E ele se viu nesse meio e não podia sair. Não tinha como escapar. Ele clama ao Senhor: livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Mas aí vem o versículo 3. Olha o que nos diz o versículo 3. Qual é o resultado? Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? O salmista questiona, faz uma pergunta então, não é? Sobre o que sobrevirá às pessoas que estão o atacando desta maneira, o estão encurralando, espalhando mentiras contra ele. A pergunta do salmista é esta: o que vai acontecer com essas pessoas? Não é interessante? Porque esperávamos aqui que pelo clamor do salmista, por clamar ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que é, um Deus que é, que ouve e que atende, que vai na direção dele, poderíamos e deveríamos esperar na sequência do texto a seguinte resposta: livrei-te. Ou ele dizendo: livrei-me. Não é? A libertação chegou. Poderíamos esperar aqui na sequência o salmista dizendo: graças ao Senhor que me livrou da companhia e da presença desses impuros, desses gentios, desses maledicentes. Mas não é isto. O que vem à mente dele, o que o Senhor Deus dá a ele, o inspira a escrever, é isso: que te será dado? Ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? É uma pergunta retórica, pois o salmista recebe a resposta de Deus. Ele sabe que os mentirosos e os caluniadores serão punidos. É o que está no versículo 4. A pergunta do versículo 3 vem a resposta no versículo 4. Olha lá: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O que é que vai acontecer com essas pessoas? O que é que vai acontecer com elas? Com essas pessoas que me afligem, que querem me devorar, que mentem contra mim, que me caluniam, que me prendem, que me deixam sem saída? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Setas agudas do valente significa que o maledicente vai ser ferido da mesma forma que um soldado é ferido mortalmente no campo de batalha. A palavra de Deus diz aqui que esses serão mortos. É possível que o salmista aqui estivesse pensando no juízo de Deus contra os mentirosos. A palavra de Deus não diz isso? Qual é o fim dos mentirosos? Não entrarão no reino dos céus. Não vão entrar. A menos que se arrependam. A menos que deixem de lado as suas mentiras. Entreguem-se à verdade, ao Senhor, ao nosso Deus, em Cristo Jesus. Setas agudas do valente vão atingir cada um desses maledicentes. Mas diz mais: brasas vivas de zimbro. É a dor de ser queimado com carvão feito de madeira de zimbro. E essa madeira de zimbro, na realidade, as raízes da madeira de zimbro eram raízes mais fortes, mais duradouras, ou seja, demorava mais tempo para queimar.
muito mais demorado do que alguns galhos, fazer uma fogueira com alguns galhos de qualquer outra árvore. As raízes de zimbro demoravam muito mais para serem consumidas. Imagine alguém sendo queimado com raízes de zimbro. Não era simplesmente uma fogueirinha ali rapidinho. Não. Queimar, 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 queimar. Também poderíamos usar aqui como uma metáfora, né? Para o juízo de Deus, que é um juízo eterno. Quando tratamos de vida eterna, tratamos de morte eterna. Quando tratamos, a Bíblia mostra para nós o céu eterno, a vida eterna, a alegria eterna, trata também do inferno, morte eterna, tristeza, dor, ausência de Deus eterna. Verso 5, o salmista diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. É muito interessante nós olharmos este inário, este pequeno inário do 120 ao 134, como dissemos. Aqui o salmista mora, habita, vive fora dos limites de Israel. Meseque e Quedar, na Arábia, antiga, hoje Arábia. É lá que morava, que vivia este salmista. Mas caminhando através dos salmos, nós vamos olhar lá no salmo de número 134. Vai falar do culto no templo, em Jerusalém. Então é interessante, não é? Olharmos cada um dos salmos e parece que cada um deles, então, vai mostrar de fato essa peregrinação, este caminho daqueles que saem da mais longe distância, não é? De Jerusalém, do templo, para ir de fato ao templo, a casa de Deus, ao lugar da adoração de Deus. Então aqui no versículo 5, o salmista diz assim: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. De fato, o salmista, ele está cansado deste mundo de mentiras. Ele está profundamente decepcionado com esse mundo, com o mundo que ele vivia. Ele está cansado das mentiras, dos enganos que propagavam contra ele. Por isso ele lamentou profundamente ter que viver como peregrino em Meseque, ou mesmo ter que morar nas tendas de Quedar. Ele não aguenta mais. Por que eu tenho que estar aqui ainda? Por que eu tenho que peregrinar por esta terra ainda? Por que eu estou aqui ainda e tenho que sofrer todas essas coisas? Ai de mim, revela sua profunda frustração em ter que viver no meio de pessoas que agem como se fossem animais, bárbaros. Nos perguntamos isso às vezes? Por que temos que estar aqui ainda? Por que temos que passar por isso ou aquilo? Nos perguntamos. Será que às vezes já dissemos: gostaria de morrer? Eu morrer, porque se eu morrer, eu vou para o céu. Estarei com o Senhor, gozando das delícias eternas, desde já. Ai de mim, ainda tenho que peregrinar aqui, ainda tenho que viver aqui. O salmista, na verdade, não estava apenas triste, frustrado com esse mundo corrompido, mas ele estava decepcionado com um mundo violento, um mundo sem compaixão. Queridos, isso tem que nos fazer analisar, avaliar, compreender qual é o mundo que vivemos. Quando encerramos o nosso estudo semana passada em Colossenses, nós vimos o que João diz na sua primeira carta: não ameis ao mundo. Esse mundo, com as suas corrupções, com as suas violências, com as suas mentiras, não é o nosso mundo, não é o nosso lugar.
Nós não podemos de maneira nenhuma, se somos filhos de Deus, compactuar com esse mundo, desejar este mundo, ansiar por coisas neste mundo. Precisamos, portanto, fazer uma avaliação pessoal, uma análise. Quais têm sido as nossas prioridades? Por onde têm andado os nossos pensamentos? E por conta dos nossos pensamentos, as nossas atividades práticas. O que temos feito? O que temos almejado? São coisas deste mundo? Ai de mim, que ainda peregrino nas terras de Meseque e nas terras e nas tendas de Quedar. Ai de mim! O que é que eu estou fazendo aqui? Que coisa dura, triste, difícil eu ter que ainda viver aqui. Jesus vai dizer isso para nós: não peço que os tires do mundo. Nós estamos aqui, mas que nos livre do mal. Mas estamos aqui, mas não somos daqui. Precisamos ter essa consciência. A cada instante, a cada decisão que vamos tomar na nossa vida. Não somos daqui. Vamos estudando, vamos trabalhando, vamos nos relacionando, vamos vivendo, e temos que fazer isso da melhor maneira. Somos de Deus, somos do Senhor, somos cristãos, temos que dar exemplo, bom testemunho, mas nós não somos daqui. A Bíblia insiste conosco nisso. O tempo todo vai mostrar isso para nós. Estamos caminhando para o céu. Vamos cortar as raízes desta terra. Ai de mim. O salmista estava cansado. Ele diz no versículo 6: já há tempo demais habito com os que odeiam a paz. Gente, este mundo, estas pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, elas odeiam a Deus, odeiam a paz. Não nos enganemos, os nossos amiguinhos do mundo não amam a Deus, não nos amam. Eles não querem nada com a gente, eles não querem nada com Deus, eles não querem nada do céu. Não nos enganemos, eles mentem para nós. Eles nos enganam com as suas palavrinhas doces, com seus convites para irmos aqui e acolá, para andarmos com eles. Eles são mentirosos, eles odeiam a paz, eles são violentos conosco, eles não amam a Deus. Não caiamos nesse laço do diabo. Habito com os que odeiam a paz. É assim mesmo. O lobo vem vestido de ovelha, não é assim? Parece um carneirinho. Que gracinha. Que bonitinho que ele é. Vou alimentá-lo. Vou cuidar dele. Daqui a pouco ele tira a roupa. Devora a gente. Assim é o mundo. Assim são as pessoas que não amam a Deus. Pode ser o nosso pai ou nossa mãe. Pode ser o nosso filho. Pode ser o nosso irmão que não ama e não conhece a Deus. Não estou dizendo para não termos relacionamento com eles. Nós temos que entender onde é que nós moramos, onde é que nós habitamos, com quem convivemos, para onde estamos indo. Quem são eles, quem somos nós. Quando for para fazer o trabalho de evangelista, vamos evangelizar. Mas com consciência, sabendo onde estamos pisando. Eles odeiam a paz. Não amam a Cristo. Não buscam ao Senhor. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Ele diz que há tempo então demais que ele vivia no meio dessas pessoas que odiavam a paz, que buscavam a guerra, que buscavam o conflito. Mas ele, o salmista, está decidido e comprometido com a paz. É o que ele diz no versículo 7. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. A atitude do salmista, em meio à guerra, em meio às mentiras, em meio à violência, em meio a este povo rebelde que não ama a Deus, que vai contra ele, a atitude dele era pela paz. Era como ele vivia.
Mesmo que o mundo ao redor dele teimasse pela guerra, a postura do salmista era pela paz. O seu interesse era viver na paz de Deus e em paz com os homens. Olha o que nos diz Romanos 12, 17 a 19, a instrução do apóstolo Paulo para uma vida prática dos seus irmãos, dos nossos irmãos, daqueles crentes de Roma. Romanos 12, 17 a 19, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele entendia, portanto, tanto Paulo ensinando àqueles crentes, devemos compreender e entender também, como este salmista, entenderam que Deus cuidava dele até mesmo nas questões relacionais. Deus cuidava deles, não é? Paulo, aqueles crentes de Roma, como cuida de nós, também cuidava deste salmista. A tranquilidade, a calma, a paz interior, ela é prometida para todos os cristãos. Cristãos todos que têm atitude de gratidão, com base numa confiança inabalável em Deus, que é capaz de fazer tudo em favor dos seus filhos, tudo de melhor para os seus filhos. Deus está disposto a isso, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Sabemos quem são estes que sabem. Os que conhecem a Deus. Temos certeza, convicção de que tudo o que acontece, aonde estamos, onde fomos colocados, tudo é dirigido por Deus. Se a situação é boa, prova do amor de Deus. Se a situação não é boa, prova do amor de Deus. Ué, é difícil, não é? É difícil por vezes compreendermos isso. João 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz de Deus, paz em Deus, paz com Deus, é diferente da paz que o mundo prega. A paz que o mundo prega é a ausência de guerra, de conflito. É essa paz que o mundo procura por vezes. Por vezes se empenha. Mas se empenha e procura sem a mediação de Deus. Porque conseguem paz por certo tempo, não é mesmo? Vemos nações que antes eram inimigas e por um tempo se tornam amigas. Estabelece-se a paz. Fazem lá um contrato. Vocês deixam de fazer isso, nós deixamos de fazer aquilo e vamos ter paz. Mas logo, logo morrem aqueles dirigentes anteriores, líderes anteriores. Acontece alguém colocar o pé onde não devia, pronto. A paz acaba. Porque a paz baseada, fundamentada dentro de conflitos, por causa de conflitos. A paz que o salmista fala é a paz em Deus, a paz com Deus, a paz de Deus. É interior. Ela se manifesta exteriormente. Como vimos que o salmista procura a paz, busca a paz. E certamente não é apenas essa paz como ausência de conflitos, acabamos de dizer. Mas busca a paz do outro. Como é que nós levamos o outro à paz?
deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, é a paz de Cristo. A verdadeira paz. Os versos 1 ao 3 de João 14. Volta um pouquinho aí. Olha lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu deixo a minha paz, eu dou a minha paz. Vocês vão estar comigo, eu venho buscar vocês. É paz com Deus, é paz em Deus, através de Cristo, no poder do Espírito Santo do nosso Senhor. Deixo-vos a minha paz. Mas o salmista estava, então, frustrado, desanimado, pois ele diz, no verso 7, voltando lá para o Salmo 120, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra, eles não querem a paz. Parece impossível, queridos, que uma pessoa angustiada e frustrada encontre a paz. Mas nada é impossível para Deus. Só Ele pode transformar a tristeza em canto. No Senhor Jesus Cristo, pessoas frustradas, decepcionadas, podem encontrar um caminho de libertação das amarguras, das angústias, das mentiras, das injúrias. Qual é esse caminho? O salmista encontrou o caminho. É o caminho para Jerusalém. É o caminho para o templo. É o caminho para a presença de Deus. É para onde o salmista iria, para o templo, orar, derramar o seu coração diante do Senhor. Lá ele vai meditar e ver a desgraça reservada para os mentirosos e enganadores. Cansado desse mundo, durante a sua peregrinação, no meio da sua caminhada, ele tomou uma firme resolução de viver pela paz em Deus, com Deus, para Deus. Ele tomou essa atitude. Ele tomou esse caminho, essa direção. Ele ia para o templo, buscando a presença de Deus. Era o entendimento este do povo de Israel, que Deus estava no templo. Esse era o entendimento. Que direção nós vamos tomar? Nós, que somos peregrinos neste mundo, qual é a nossa direção? É certo que nós não precisamos mais buscar o templo, nem este aqui, nem o de Jerusalém, nem um outro qualquer. Hoje qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode levar as suas decepções, tristezas, angústias aos pés de Cristo. Por meio de Cristo, nós podemos entregar o nosso sofrimento a Deus. O Senhor Jesus, Ele foi ultrajado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E por causa do que Ele fez por nós, nós podemos nos voltar para Deus. 1 Pedro, quero encerrar fazendo esta leitura de 1 Pedro, capítulo 2. A partir do verso 20, 1 Pedro 2, de 20 a 23. Pedro escreve assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é o nosso vingador? É o Senhor. Quem é que nos cuida? Quem é que nos dá paz? É o Senhor. Quem é que destrói os inimigos? É o Senhor.
Quem é que se vinga? É o Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, levemos todas as nossas dificuldades, tribulações, tristezas, decepções diante do nosso Deus. Entreguemos a vingança nas mãos dele. Deixemos o mundo violento e corrupto para trás e vivamos em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Pois nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Que ele nos ajude, que ele nos abençoe. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé.